Existem coisas que são negativas para algumas pessoas. Às vezes você ouve uma palavra que você interioriza aquilo como algo negativo, mas que serve, se você parar para prestar atenção, serve como um trampolim para você crescer e progredir, para você não ficar naquela palavra de uma pessoa. Tem pessoas que falam coisas sem pensar e, dependendo da maneira como quem está recebendo enfrenta, encara a vida, aquilo vai soar como negativo. Mas se você consegue pegar aquilo que uma pessoa diz sobre você ou sobre alguma situação que traz para você um sentimento negativo, se você tiver um olhar um pouco diferente, você pega isso e, ao invés de você se depreciar, achar que você não vai conseguir, ou que você não tem valor, ou que você é incapaz, ou de você ficar se diminuindo, você pegar aquilo ali como combustível. Todo carro, ele precisa de combustível para andar. E mesmo que o combustível às vezes não seja tão positivo, não seja tão bom para esse carro, ele vai levar esse carro a algum lugar. Óbvio que vai entupindo ali, né? Depois de um tempo vai entupindo, mas mesmo assim esse carro ainda anda por um tempo. E depois que esse carro os bicos são limpos, as mangueiras são limpas, o carro volta a andar de maneira normal. Por que eu trago isso aqui para você hoje? Eu sempre gosto de trazer para você algo que eu lembro de que aconteceu em minha vida e como eu consegui fazer a transição de realidades parecidas com esse fato que eu estou te trazendo. No ano de 1999, eu saí de um estado para o outro para jogar futebol. Eu não sei se eu já falei aqui para você, mas eu joguei futebol e eu sempre gostei muito de jogar futebol. E quando eu cheguei nesse estado que eu fui para disputar o Campeonato Brasileiro, o treinador, eu sempre fui magro, né? Hoje eu tenho um pouco mais de massa muscular, mas sempre fui magro, sempre fui muito magro. Quando eu cheguei nesse estado para jogar, o treinador chegou, eu cheguei mais um goleiro e um zagueiro. 2 amigos meus até hoje. E o treinador, ele olhou para mim, olhou para eles dois e falou assim, olha, esse aí que é o zagueiro, apontou para mim, esse aí que é o zagueiro, tipo, esse titica aí, desculpa, esse carinha aí, você acha que ele vai dar conta? Na minha cabeça. Eu olhei para aquilo que ele falou, ouvi, guardei, e fiquei observando se eu teria ou não a oportunidade de mostrar o meu trabalho ali de jogador de futebol. Eu me lembro que eu jogava de zagueiro na época. E aí eu comecei a participar dos treinamentos. Treinamento físico, treinamento tático, treinamento coletivo. E fui tentando dar o máximo de mim, mas observando tudo ao meu redor, observando os outros zagueiros, observando a comissão técnica, observando os atacantes, observando os goleiros, observando como todo mundo jogava, observando algumas fragilidades. Essa observação ela foi crucial para mim. Por quê? Porque eu fiquei com aquela informação de um certo menosprezo, e isso foi a minha maneira de ver. Não sei nem se ele estava querendo me menosprezar, mas eu entendi daquela maneira, eu enxerguei daquela maneira. Eu falei assim, isso aqui vai servir para mim. Eu não vou me depreciar, isso aqui não vai me parar. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Começaram os treinos. Eu no time reserva. Aí eu olhava para o outro lado, via 2 zagueiros e via que, caramba, tem coisa ali que tá deficiente naquele cara. Eu vou trabalhar isso. E eu chegava firme, comecei a chegar mais firme ainda. Eu me lembro um fato lá, que um cara que jogava no time,
Ele era muito rápido. Eu não lembro, o apelido dele acho que era Cobrinha. Ele era muito rápido. Tudo pegava a bola e tudo, ele já balançava e ia pra cima. Eu, como zagueiro, falei assim, meu irmão, a hora que esse moleque vier pra cima de mim, eu vou dar uma nele. Eu vou dar uma nele por quê? Primeiro, pra ele me respeitar. E segundo, pro treinador já perceber que eu não tô aqui de brincadeira. Ah, mas você foi agressivo. Não, não é questão de ser agressivo. Eu precisava ter uma postura ali para que aquele quadro pudesse ser revertido e eu pudesse adquirir a confiança do treinador. Até porque o que ele falou para mim não foi positivo. Um belo dia no treinamento, esse atacante veio, tudo balançando. Ele deu o tapa. Na hora que ele deu o tapa, eu fui no tornozelo dele, bufo, dei. Os caras, Fred, que é isso, que é isso? Falei, cara, só fui tentar acertar a bola, mas acertei ele. Só que também é o seguinte, aqui eu não tô brincando, eu tô tentando dar o meu máximo. Eu não quero machucar o colega. Só que também eu preciso conquistar o meu prato de comida de cada dia. Então eu tô aqui trabalhando. Fui lá, falei com ele, pedi perdão, tal. Só que o tornozelo dele ficou lesionado. E fui tocando. Só que aquela entrada que eu dei, olha só, foi estratégica. Por quê? Porque estava todo mundo olhando, comissão técnica, tal. E as minhas falas, elas foram falas pensadas. Eu estava ali trabalhando. Eu estava ali para conquistar o meu espaço. E eu precisava conquistar. Fui. Aí comecei a ter um posicionamento mais técnico. Eu sempre fui muito bom de passe. Sempre tive uma visão de jogo muito boa. Comecei a bater mais a bola. Já quando os caras sabiam que eu estava chegando, já achavam que eu ia quebrar, mas eu não quebrava. Mas olha só, uma que eu dei ficou registrada na mente da comissão técnica, da comissão técnica e dos companheiros. Daqui a pouco, um belo dia, um treinamento lá, esse mesmo técnico chegou, Fred, vai pro time titular. Aí eu já comecei a perceber que eu estava conquistando meu espaço. Pra você ver, aquela palavra que ele lançou lá pra mim, eu falei assim, essa palavra vai ser mudada, essa palavra vai ser transformada. Foi chegando perto do campeonato, aí nós estávamos para jogar na próxima semana, na semana anterior, eu, me garanti como titular. É essa equipe que vai entrar pra semana que vem no time. Vamos trabalhar mais específica com essa galera que era titular. E eu lá no meio dos titulares já, hein? Pega, não esqueça daquela informação lá de quando ele me viu, ele trouxe uma palavra que aparentemente era negativa. Eu fui trabalhando ao longo de dias, fui trabalhando ao longo de semanas e fui mostrando que aquela visão dele, sendo positiva ou negativa, trouxe para mim uma aparência negativa, ela iria mudar. Do primeiro jogo eu fui bem, segundo jogo fui bem, terceiro jogo fui bem. Um belo dia, precisou fazer mudanças no time. Olha só como é que as coisas são. Esse mesmo treinador chegou para a equipe e falou assim, olha, eu posso mudar todo mundo, só não posso mudar Fred, nem Rodrigo, que era o goleiro. Aquilo ali foi o que reverteu o quadro. Cara, é muito doido isso, porque às vezes a gente encara a vida de uma maneira e a nossa maneira de encarar a vida diz de como a gente recebe as coisas. Eu posso receber uma palavra extremamente ruim, extremamente negativa, mas aquilo pode ser transformado em algo positivo se eu entender que a pessoa, quando ela pronuncia alguma coisa, por detrás da pronúncia dela, por detrás da palavra que ela está lançando, existe a história dela, a maneira como ela vê a vida e talvez traumas que ela carrega. E ela acaba transferindo isso para outras pessoas. Eu falei, não, meu irmão, eu não vou assumir isso como verdade na minha vida, porque se ele tem esse preconceito, se ele tem dificuldade, se ele passou por dificuldade, não significa que eu vou receber por essas palavras dele o que é pior. Eu vou ficar com o que é pior. Não. Isso que ele falou não é meu. Isso que ele falou não me pertence. Eu vou ter uma postura diferente. Aí eu comecei a ter uma postura de enfrentamento diferente. Eu comecei a enfrentar a situação de maneira diferente. Eu comecei a encarar o treinamento de maneira diferente. Eu comecei a encarar o campeonato de maneira diferente. O campeonato terminou e o único que não foi substituído fui eu e o goleiro. Os únicos que não foram substituídos. Então, quando você pega uma situação difícil,
uma palavra que você recebe de alguém querido, uma palavra que você recebe de alguém que talvez seja superior que você. Existe uma forma de você responder a isso, que não é parando, não é se anulando, não é chorando, não é ficando pelos cantos. Você precisa trabalhar e deixar com que a sua vida ela mostre o contrário. A sua vida calhe a boca das pessoas. Você e eu, nós não precisamos... Eu não bati boca com o treinador, eu não bati boca com colegas de equipe. Eu só comecei a pensar que eu precisava tomar uma postura diferente. E essa postura diferente, ela foi carregada por esse sentimento que eu achei que pudesse, no primeiro momento eu achei que pudesse acabar comigo. Mas, à medida em que eu pensei, eu raciocinei, eu encarei a palavra que aparentemente era dura, eu encarei as realidades, eu encarei os colegas, eu encarei as coisas que aparentemente estavam contra mim, essas mesmas coisas vieram a meu favor. Então, você está dizendo que eu tenho que fazer a mesma coisa, Fred? Olha, eu não sei se as situações que você tem vivido são situações que aparentemente trazem para você situações depreciativas. Ou se alguém tem dito para você coisas que te desanimam. Pode estar acontecendo isso. O que eu trago aqui é a postura que você vai ter diante de situações contrárias. Como você vai agir diante de situações contrárias? O que você vai fazer com essas coisas que tentam minimizar você? Sabe, às vezes, não tem nada com quem está fora. Tem a forma como você recebe. Há poucos dias a minha esposa ela chegou da academia e ela falou assim pra mim: amor, às vezes eu chego na academia, parece que tá todo mundo me olhando. Às vezes eu chego pra treinar, parece que tá todo mundo me observando. Eu falei assim pra ela: amor, posso dizer uma coisa pra você? Quantas vezes eu já cheguei na academia pensando isso também. Só que se você parar pra analisar, as pessoas não estão nem aí pra você. É a maneira como você acha que faz você chegar a essa conclusão. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é o que está dentro de você. Comece a chegar e levantar a cabeça e dar bom dia, dar boa tarde, cumprimentar as pessoas. Ou também, se você não quiser cumprimentar, começa a chegar de cabeça erguida, olha para o teu treino, vai lá, faz o treino, acabou o seu treino, você vai embora. Ou você bota o seu fone, se você não quiser botar, você não bota. Mas é naturalizar as situações de pressão, como se você entendesse que ninguém te deve nada e ninguém está nem aí para você. E de fato ninguém está nem aí para você. É você quem está imaginando que as pessoas estão olhando para você. Tem um livro, eu vou até pegar esse livro aqui, que eu coloquei ele aqui em cima. Calma aí só um minutinho. Eu coloquei esse livro aqui, o nome desse livro é Não Se Distrai, alguma coisa assim. Ele tá aqui, ó. Achei ele aqui. Indistraível. O nome do livro. Como dominar sua atenção e assumir o controle da sua vida. Esse livro aqui, ó, eu li ele, deve ter mais ou menos uns 2 anos. E eu já estava com ele aqui reservado para falar algumas coisas para você. Na página 81 aqui, diz assim, ó: cuidar de si mesmo ocupa o centro das 3 áreas, porque as outras 2 dependem da saúde, da sua saúde e bem-estar. Se você não cuidar de si mesmo, seus relacionamentos sairão prejudicados. E você não terá o melhor desempenho no trabalho se não reservar o tempo necessário para manter sua saúde física e psicológica. O que ele está trazendo aqui? Ele fala nesse trecho aqui, o controle o que entra, não o que sai. Ele diz assim que quando você controla o que entra e você tem discernimento, sabedoria, entendimento do que está entrando,
você vai saber o que vai sair de você. Tem uma passagem bíblica que diz assim, né? O que mancha o homem é o que está dentro. É mais ou menos assim. Então, ele traz aqui uma maneira de você enxergar você mesmo, cuidar da sua saúde física, da sua saúde psicológica, para você controlar o que entra. Como controlar o que entra? O que as pessoas falam, o que você ouve, o que você vê, para que você, tendo a centralidade da tua vida nas suas mãos, você saiba filtrar o que está entrando, para que você não se depare com algo negativo querendo entrar em você e você deixe aquilo ser maior do que você pode vir a ser. Às vezes as coisas se tornam grandes porque nós tornamos elas grandes dentro de nós. Às vezes as coisas negativas, elas são difíceis porque nós tornamos-as difíceis dentro de nós. Nós pegamos essas situações, olhamos para dentro de nós e fazemos com que essas coisas gerem impacto na nossa vida. Isso compromete os nossos relacionamentos, compromete o nosso trabalho, compromete várias áreas da nossa vida. Se eu me deixasse levar por aquela palavra daquele treinador, se eu deixasse aquela palavra entrar e ser uma palavra forte ao ponto de eu não tentar, não ter uma postura diferente, dificilmente eu iria progredir. Dificilmente eu ia refletir, dificilmente eu seria estratégico, dificilmente eu sairia daquela condição na qual eu cheguei. Da mesma forma como você não deixaria de comparecer a uma reunião com o seu chefe, você jamais deve deixar de cumprir os compromissos que fez consigo mesmo. Você precisa fazer compromisso. Eu acho isso aqui fantástico, porque quando você faz compromisso consigo mesmo, como é que são esses compromissos? Eu não vou mais deixar de pensar sobre as coisas que as pessoas falam de mim. Porque se for verdade, eu mudo. Se não for verdade, eu não vou aceitar. Afinal, existe alguém mais importante do que você para ajudá-lo a viver a vida que quer? Existe. Eu queria te fazer essa pergunta. Existe alguém mais importante do que você para ajudá-lo a viver a vida que você quer? Não, não existe. Não existia ninguém ali naquele time que pudesse mudar as circunstâncias para mim, a não ser eu mesmo. Ninguém ia ter uma atitude de enfrentamento, ninguém ia ter uma atitude, uma postura diferente, se não fosse eu mesmo. Se eu não pensasse, não refletisse para não me distrair do que eu fui fazer lá, ninguém ia fazer por mim. Existem coisas que só você vai fazer por você e ninguém mais. Então que nesse vídeo de hoje você entenda isso e diante das circunstâncias que você está vivendo, comece a pensar e refletir como você está recebendo as coisas, o que as pessoas estão falando, se de fato for verdade, você assuma e vá em direção à mudança por causa de você mesmo, por causa de você mesma, não por causa dos outros. Mas se não for verdade, você vai dizer: não aceito isso, isso não é a minha verdade é essa, isso se você quiser dizer. E não é arrogância, não é prepotência, é postura, é posicionamento de quem quer enfrentar a vida tal como ela é, sem se esquivar, sem deixar com que a história dos outros, a experiência dos outros, elas determinem a minha vida. Quem tem que determinar a minha vida sou eu. Sim. Tem pessoas que vão me ajudar no processo? Vão. Mas mesmo as pessoas que me ajudarem no processo, elas não tomarão decisões por mim. As decisões, elas são única e exclusivamente minha. Grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.